muitas pessoas têm dúvidas sobre os direitos trabalhistas, principalmente nessa época do coronavírus. Por isso, nesse Dia do Trabalho e do Trabalhador, nós vamos falar sobre este assunto. E está aqui no estúdio paralelo ao Jornal do Meio-Dia, o advogado e vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Mato Grosso, Marcos Avalone. Boa tarde, doutor Avalone. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Nesse momento de pandemia, a grande preocupação do trabalhador hoje, na realidade, é com a manutenção do emprego, não é? Sem dúvida. Muito preocupante a questão do emprego, manutenção do emprego e da renda. Pois é, uma outra preocupação é o que vai ser desse trabalhador pós-pandemia. A gente viu aí, muitos empresários tiveram que fechar as portas, tiveram que encerrar os seus negócios, demitir seus funcionários. E agora, como que tem sido, primeiro, o funcionamento da Justiça do Trabalho diante dessa pandemia e o pós? Qual que é a expectativa de vocês, profissionais da área do direito do trabalho? A gente está tendo uma visão de que muita coisa vai mudar pós-pandemia, muita coisa. E a transformação ela foi grande, de uma forma geral, não só no Brasil, mas no mundo. E hoje, por exemplo, vamos citar a questão do teletrabalho, uma coisa que já acontecia já há um bom tempo, mas não com essa proporção. Então, certamente, muitas empresas mudarão a forma de trabalhar. Um fato que posso citar, como por exemplo, a questão do ensino. O ensino hoje, atualmente, ele está sendo feito de forma online e a tendência é que isso aumente bastante. Isso vai causar um impacto aonde? Nos professores, que com certeza será menor o número de professores empregados, comparando o pós-coronavírus com o que se acontecia antes. Em outros segmentos, isso também pode ocorrer, não é, doutor Avalone? O trabalho à distância, né, online. Sem dúvida, eu citei o ensino como um exemplo, mas em vários setores isso vai trazer reflexo sim. E trazendo reflexos não só na questão prática, como também na questão da legislação. Acreditamos que o nosso legislador terá que fazer uma adaptação para o momento atual, o momento futuro que virá. A nossa legislação, só lembrando, ela ela foi feita na década de 40, já passou por uma transformação em 2017, não muito boa para o trabalhador, mas ela terá que passar novamente por uma outra reforma, em razão do fato de que as circunstâncias hoje e no futuro, elas serão bem diferentes. Agora o senhor falou dessa reforma, né, das mudanças em que a Justiça do Trabalho, que a CLT, enfim, sofreu ao longo do tempo. Dessa última mudança de 2017, a reforma trabalhista, essa última que a gente teve agora, o que a gente pode esperar após pandemia? Porque o trabalhador, como o senhor mesmo falou, sofreu com as últimas mudanças nos direitos trabalhistas. E agora, tem como enxugar muito mais, doutora Avalone? A questão que eu me referi é mais especificamente a adaptação, né? Então, o mundo mudou, as formas de trabalho mudaram e a legislação vai ter que se adaptar a isso. Mas uma coisa é muito preocupante, hoje estamos comemorando o Dia do Trabalho, não é o Dia do Trabalhador, é sim o Dia do Trabalho, esclarecer bem isso, embora o trabalho é voltado para o trabalhador, deixar bem claro a situação mundial. O que acontece? Nós estamos vendo agora com essa pandemia o quanto que o mundo depende da mão de obra da China. Por que isso? Por exemplo, uma pesquisa que vi aqui, 90% dos insumos médicos do Brasil, eles são fabricados na China. Por que fabricado do outro lado do mundo? Por que não fabrica aqui? Pela questão de preço. A mão de obra lá é muito barata, é muito explorado o trabalhador lá, mas é uma cultura chinesa e o mundo não consegue concorrer com isso. Isso traz reflexo para o trabalhador do Brasil ou do mundo? Sim, traz reflexo. Por quê? Porque o Brasil, para ser competitivo, ele vai ter, quer queira, quer não, vai forçar o legislador a ir lentamente tirando alguns direitos do trabalhador brasileiro, infelizmente. É uma realidade que a gente olha para frente e vê que não vai ter outro caminho. Infelizmente, estamos caminhando para isso. Então, o que você vai comemorar no Dia do Trabalhador? No Dia do Trabalho, hoje, o trabalhador comemoraria o quê? Olha, conquistas. Sim, nós conquistamos muita coisa, até a Constituição de 88, muitas conquistas, mas o quadro que se mostra daqui para frente de conquistas já não vai ser tão promissor como no passado. A tendência é que isso diminua. Vamos ver se o mundo
amadureça para isso e consigamos um outro caminho, que é o de proporcionar uma melhor situação para o trabalhador no Brasil. Embora eu acho muito difícil isso e a nossa realidade mostra isso. A reforma trabalhista de 2017 já apontou para isso. Se pontua os direitos trabalhistas que tiraram com a reforma. Conserta a questão da jornada de 12 por 36, a hora em itinerary, pouca coisa assim, mas começou com isso e a tendência é que siga. Por que isso? Até porque se não fizer isso, não vai se enquadrar à concorrência mundial e o Brasil pode ficar para trás. Então, eu não estou apenas apontando a situação em que vivemos, não estou colocando nem pró e nem contra, ok? E a grande comemoração hoje do trabalhador é ele se manter no emprego, até porque, doutora Vallone, muita gente já está sendo demitida, inclusive aqui em Mato Grosso. Vai ter que funcionar e melhorar muito essa rede de proteção social, porque os problemas vão aumentar. Com certeza, e estive conversando ontem com os amigos, o que seria comemorar no Dia do Trabalhador esse ano. Olha, esse ano, se não tivesse acontecido nada, já não teria muito de se comemorar em razão disso que eu coloquei. Porém, em razão da pandemia, o que temos que comemorar é quem ainda tem emprego, porque a coisa realmente está muito feia. A tendência é que nós não sabemos para onde que nós vamos. A curva até hoje não chegou onde deveria chegar, etc. e tal. E o que vai ser depois disso aqui tudo? As empresas vão voltar a funcionar normalmente? O que o mundo jurídico está prevendo é que se vai ter uma elevação muito grande do número de pedidos de recuperação judicial das empresas. Isso é péssimo para a sociedade, é péssimo para a economia e também muito ruim para o trabalhador. Doutora Vallone, muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal. É um prazer estar do aqui. Meio-Dia. E apesar da situação que vivemos, eu quero deixar fazer um agradecimento especial, parabenizar os trabalhadores, em especial os trabalhadores da área da saúde, que estão realmente se dedicando muito, trabalhando em jornadas estressantes, em razão do estado que vivemos. Obrigada.